de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito. Querido irmão, querida irmã, nesta quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos dirige uma palavra da sua tradição. Na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, nos é proposta no dia de hoje a leitura tirada dos comentários sobre os Salmos de Santo Ambrósio Bispo. O título que nos traz a liturgia das horas é: A luz de tua face foi marcada sobre nós. Ouçamos com bastante piedade, com bastante atenção, esta palavra da tradição da Igreja que remonta ao século IV da nossa era cristã. Palavra esta que vem hoje como uma catequese, como um ensinamento, para nos instruir, nos motivar, nos fortalecer na vida cristã. Por que voltas o rosto? Julgamos que Deus vira o rosto quando estamos em qualquer aflição, de modo que as trevas se espalham sobre nossos afetos e assim, impedidos, não conseguimos encher os olhos com o fulgor da verdade. De fato, se Deus olhar para o nosso espírito e se dignar visitar nossa mente, podemos estar certos de que coisa alguma nos envolverá de escuridão. Na verdade, se o rosto do homem brilha mais do que todas as partes do corpo, e fitando-o, ficamos conhecendo alguém antes desconhecido, ou reconhecemos o já conhecido, que não se furta a nosso olhar, quanto mais o rosto de Deus iluminará a quem olha. Também nisto, como em tantas outras coisas, o apóstolo, verdadeiro intérprete de Cristo, é muito claro para iluminar nossas mentes com melhor palavra e sentido. Assim diz: porque Deus, que ordenou a luz resplandecer nas trevas, refugiu em nossos corações para o esclarecimento da ciência da glória do Senhor na face de Cristo Jesus. Sabemos, pois, onde Cristo em nós refugie. É o fulgor eterno das mentes que o Pai enviou à terra para que em seu rosto resplandecente possamos contemplar as realidades eternas e celestes. Nós que éramos antes presa da escuridão terrena. Por que falo de Cristo quando até o apóstolo Pedro disse ao paralítico de nascimento: olha para nós? Olhou para Pedro e foi iluminado com a graça da fé.
não teria recuperado a saúde se não fosse fiel em acreditar. Tamanha glória já enchia os apóstolos. Mas Zaqueu, tendo ouvido dizer que o Senhor Jesus passaria, subiu a uma árvore, pois era pequeno e não podia vê-lo no meio da multidão. Viu Cristo e encontrou a luz. Viu, portanto, aquele que tirava dos outros e dá do que é seu. Por que voltas o rosto? Quer dizer, mesmo que afaste, Senhor, teu rosto de nós, no entanto, foi marcada em nós a luz da tua face, Senhor. Guardamos tal luz em nossos corações e no íntimo da alma ela refugie. Na verdade, ninguém pode subsistir se desviares o rosto. Amém. Caro irmão, cara irmã, nesta palavra dos comentários sobre os Salmos de Santo Ambrósio, bispo do século IV, nós vemos a afirmação de que Deus não desvia o rosto de nós. A tentação que talvez tenhamos, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida, é imaginar que Deus desviou o rosto de nós, como se Deus pudesse se esquecer de nós, como se Deus ficasse indiferente a nós em algum momento, como se Deus se desse a si mesmo a capacidade de simplesmente nos abandonar e, sobretudo, naquele momento mais difícil da nossa vida. Basta também nós lembrarmos daquela parábola que se transformou também em canções das pegadas na areia. Enquanto tudo está bem, no sonho daquela personagem, ela caminha e Jesus ao seu lado, permanecendo 2 pares de pegadas na areia, os de Jesus e os da pessoa. Mas, quando Jesus começa a mostrar àquela pessoa os momentos difíceis pelos quais ela já passou na vida, Jesus é julgado por aquela pessoa como alguém que a teria abandonado justamente nesses momentos mais complicados. Porque naqueles momentos mais difíceis, apenas um par de pegadas aparecia na areia e a pessoa julgava ser os dela e cobra Jesus por isso. E Jesus simplesmente diz: esses passos são meus passos. Nos momentos de maior dor, angústia e sofrimento, eu estava carregando você no colo. Por isso os teus passos não aparecem na areia, mas somente os meus. A lembrança dessa parábola, irmãos, só confirma aquilo que Santo Ambrósio nos ensina nesse texto. A face de Deus nunca se afasta de nós. Se Deus virasse o seu rosto, se Deus nos negasse a sua face,
nós não existiríamos simplesmente. Não poderíamos subsistir. Não poderíamos nos manter vivos. Não poderíamos permanecer neste mundo. A face de Deus é aquela que dá vida. Deus transparece a sua face, produzindo vida. O rosto de Deus é aquele do qual ninguém se esconde, do qual nada é capaz de permanecer oculta. O rosto de Deus é o farol que ilumina a vida humana. Sem essa luz do rosto de Deus que brilha sobre nós, é apenas treva. E o que é apenas treva é desprovido absolutamente de vida. Então Deus sempre está olhando para nós, sempre está atento a nós. E é Ele também que, voltando constantemente o seu olhar para nós, o seu rosto para nós, faz com que sejamos capazes também nós de fazer transparecer o rosto de Deus. Por isso Santo Ambrósio lembra do apóstolo Pedro diante daquele paralítico que ordenou que aquele paralítico pudesse andar em nome de Jesus. Aquele paralítico não viu o rosto de Jesus, que brilha o esplendor de Deus. Viu apenas o rosto do apóstolo. Mas no rosto do apóstolo brilhava o rosto de Cristo. Como cada um de nós, batizado e batizada, somos capazes de fazer também brilhar em nós o rosto de Cristo. Ou melhor, de permitir que o rosto de Cristo brilhe através de nós. Quando fazemos o bem, quando vivemos a caridade, quando somos submissos ao Evangelho e obedientes à palavra de Deus, quando nos deixamos transformar realmente em discípulos e discípulas de Cristo. Nunca duvidemos de que o rosto de Deus está sempre voltado para nós, para nos iluminar. E nunca duvidemos dessa graça que Deus nos dá, de sermos também nós reflexos do seu rosto na vida dos outros. Convido você, meu irmão, minha irmã, a colocar-se nesse momento diante de Nossa Senhora, da Mãe de Jesus e Nossa Mãe, daquela que nos ensina o que mais agrada o seu Filho Jesus. Convido que você se coloque junto comigo numa atitude de quem reconhece nessa mulher realmente alguém que fez experiência de Deus e que procurou fazer em tudo a vontade de Deus. E dessa maneira, desejemos no mais profundo do coração nos parecer com ela. Ao mesmo tempo, convido você a colocar nas mãos de Nossa Senhora
as suas preces para o dia de hoje, pedidos, pessoas por quem você quer rezar, situações que você deseja que sejam colocadas diante de Jesus, nosso Senhor. Então depositemos nas mãos da mãezinha, ela que é intercessora e que tanto nos ama também e não cessa de rezar por nós, para que ela leve até o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um dia realmente cheio da bênção de Deus, cheio da graça de nosso Senhor. Não perca a oportunidade no dia de hoje de fazer uma experiência verdadeira do perdão, da misericórdia, do amor de nosso Senhor. Não esqueça de ser luz para os outros, de deixar transparecer no seu rosto o rosto luminoso de Deus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.